Olá, uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, pelo portal sba1.com e pela Claro Net TV, se acompanha em todo o país. Também estamos no Brasil e no Paraguai pela Neo TV, Facebook, YouTube. Acesse, conheça um pouco mais o canal do Boi, lá tem notícia, tem informação. É o canal que é comprometido com o produtor rural e você está nos acompanhando a partir desse momento também em Mato Grosso do Sul, com sinal aberto. TV Imaculada Conceição está linkada aqui no Agricultura BR. E eu começo o programa falando a respeito do desdobramento daquela situação lá que os chineses causaram. A China, como eu falava ontem, falava nessa quinta-feira, trouxe a informação de que foi identificado coronavírus em uma embalagem de asa de frango nesta semana. Isso, claro, que trouxe uma certa comoção, não se falava de outra coisa, o Ministério da Agricultura oficialmente não tinha sido comunicado, mas os chineses informaram isso. A Organização da Saúde, a OMS, Organização Mundial da Saúde, informou que é praticamente impossível ter qualquer tipo de contágio humano através de alimentos. De qualquer maneira, a Filipinas usou essa situação aí e suspendeu temporariamente a compra de carnes de frango do Brasil, alegando o fator de controle sanitário. Essa é a informação que trazemos no dia de hoje. Não é uma informação boa, é um negócio complicado de se lidar, uma vez que esse tipo de desdobramento acaba afetando cadeias produtivas, trabalhadores e mais do que isso, claro que não tendo uma situação clara de contágio, como a própria OMS aponta, não se deveria ter esse tipo de suspensão. A indústria frigorífica Aurora, onde teve essa contaminação, garante que ela não aconteceu na área de produção. E eu falo agora a respeito de carne bovina. E falo o seguinte, a China vai comprar muito mais carne bovina do Brasil. Mudei de carne de frango para carne bovina, pode mudar aí na tela também, agora sim. Vamos falar agora desse assunto porque a situação criada tanto de frango em relação à exportação, que não deve ser abalada por conta dessa questão, também do coronavírus, que os chineses apontaram, mas também a respeito da China precisar comprar muito mais carnes, é o assunto de agora, nessa entrevista de Lígia Pimentel, titular da Agrifato, para Walter Puga Júnior, entrevista que você acompanha agora. Lígia, é um prazer recebê-la aqui, muito obrigado mais uma vez. Vamos falar sobre o assunto do dia, né? Essa detecção aí de traços de vírus em asas de frango que foram exportadas pelo Brasil para a China e as exigências aí que a China faz para risco zero nas compras de carne do Brasil. Diga uma coisa, isso pode realmente afetar as nossas exportações? Olha, a gente tem esse problema aí, né? Eu acredito que isso seja mais negociação do que comprovação. A gente não recebeu que o vírus de fato foi isolado, essa informação comprovada. A OMS fala que ainda não conseguiu rastrear o vírus nas cargas de maneira oficial, né? Identificar e isolar o vírus. Então, assim, eu acho complicado, né? A gente sabe que os chineses são hábeis negociantes, né? Estão comprando com muito apetite. Eu acho que faz parte da negociação. Muito difícil a gente conseguir garantir que não haja circulação de vírus quando o vírus está pandêmico, né? Está no mundo todo. Então, mas eu acho, Puga, sinceramente, que isso não vai afetar as exportações como um todo, né? Eu acho que se houver algum problema, será pontual, né? Talvez uma ou outra unidade tendo suas exportações suspensas até o controle aí do problema internamente aqui, como a gente já viu acontecer em unidades abatedoras que viram aí os seus funcionários contaminados em massa, e depois a gente retoma essas exportações assim que o problema foi controlado, né? Afinal de contas, os chineses estão precisando, estão com estoque de proteínas baixo, estão precisando comprar também. Bom, há outros países também com o mesmo tipo de problema, não? Também, né? A gente viu outros países com esse tipo de problema, a gente viu isso acontecer no Paraguai, a gente viu isso acontecer no Uruguai também. Então, na Argentina. Então, não somos os únicos que estamos sofrendo com esse problema, né? Mas é uma maneira, certamente, de arrochar aí a negociação, né? Agora vamos falar dos nossos recordes, né, Lígia? Você acompanha desde junho, né,
passo a passo tudo que ocorre no mercado de carne bovina, principalmente. Você acompanha bem de perto. Tivemos, então, o melhor julho da história na exportação de carne? Tivemos o melhor julho, o segundo maior resultado da história, né? Só atrás de outubro do ano passado. E isso vem totalmente em linha com o problema de estoque de proteínas animais que a China tem hoje, né, Pulga? E que está causando um problema inflacionário. A inflação de alimentos lá já chegou a ultrapassar 15% ao mês, né? Depois do Covid deu uma arrefecida, né? Perdeu um pouquinho de força por conta da crise econômica decorrente do lockdown, mas a gente sabe que está bem acelerada a inflação de alimentos. Por isso, a gente acredita que vai continuar essa demanda bastante firme nos próximos meses. Nós temos uma oportunidade muito interessante, né, de vender para esse mercado, de escoar uma boa parte da nossa produção e de crescer em termos de exportação, né? Lígia, o diplomata chinês que atua em Brasília disse que a demanda chinesa por carne bovina deverá dobrar em 7 anos. Ou seja, a perspectiva é de que nós tenhamos aí um mercado aberto para o Brasil lá na China? Com certeza, Pulga. Talvez aí o período, o prazo e o volume possam mudar aqui em relação às nossas projeções, mas com certeza essa demanda ela vai se ampliar, né? A gente sabe que a China está sofrendo muito com os efeitos da peste suína africana, que está dizimando ainda o rebanho suíno, né, chinês. Rebanho suíno chinês em 2017 equivalia a 50% do rebanho suíno mundial, ou seja, é muito relevante esse problema que eles têm. O governo chinês tinha dado uma projeção de ter resolvido o problema e retomado aí os níveis iniciais do rebanho até 2021. Obviamente, isso não vai acontecer, foi uma super projeção aí, bem além da capacidade, né, de retomada desse mercado. Além disso, há o problema de que o surto continua, né, as recentes enchentes lá na China potencializaram a transmissão do vírus, que continua assolando aí, acometendo todo o rebanho. Então, eles vão continuar precisando originar outras proteínas fora, né? Apesar de a carne suína, ela é a mais consumida lá, nós estamos exportando muita carne suína para lá também, mas as outras proteínas também vão na mesma esteira, né? Na falta de suíno, a gente vai consumir outras coisas. E aí entra a carne bovina. E a carne bovina, ela é a mais difícil de se produzir dentro de casa, né? Você precisa de aptidão para produzir carne bovina. É uma atividade plurianual, né? Você precisa de conhecimento e tradição. E é uma coisa que os chineses não têm. Então, eles vão buscar, com certeza, isso fora. E o Brasil aí sendo um grande parceiro, por uma questão de volume, uma questão de preço, né? Para oferecer. Tem outros parceiros comerciais potenciais também, mas o Brasil entra como um parceiro muito importante, pivô aí, para garantir esse abastecimento. Agora, vamos falar aqui como está a situação para o pecuarista. Os preços para o boi sobem, mas os custos também sobem, não? Esses preços continuarão em alta, Lígia? Os custos de produção, eles não estão dando folga, né, Pulga? A gente vê o preço do boi em patamares nunca antes vistos, né? Mas, com certeza, a gente tem também um leão para matar todo dia. Nós temos, por exemplo, o milho agora explodindo, a reposição subindo acima do preço do boi gordo. Então, tudo isso dificultando aí, não dando folga para o pecuarista descansar, né? Essa pressão, ela deve continuar. A gente tem aí hoje um agricultor, por exemplo, bem capitalizado, né? Fazendo vendas antecipadas da sua safra, o dólar pressionando também os insumos de maneira consistente. Isso eu acho que não vai parar por enquanto. Não vai dar muita folga por enquanto. No caso da reposição, Pulga, a gente tem aí o efeito tanto do ciclo pecuário na fase de alta, que encarece a reposição, e a gente tem também as consequências, né, do abate acelerado de novilhas nas temporadas anteriores. Essas novilhas foram abatidas, elas nunca produzirão bezerros, e a gente sente falta desse animal, né? E aí isso é refletido no valor do bezerro hoje, né? O valor do bezerro que deve continuar acelerado pelo menos ainda até o ano que vem, e o boi gordo também acelerado na esteira, mas de uma maneira mais esticada para o bezerro. Custo de produção em alta, preço do boi em alta, nós temos perspectivas boas de exportação. Agora, a rentabilidade, Lígia, rentabilidade
é melhor ou ela piorou? Olha, a rentabilidade ela está relativamente interessante. Ela não é das maiores da história, mas ela está em um patamar interessante, sim. Obviamente, Pulga, a rentabilidade aqui, ela tem diversas nuances. A gente tem um Brasil de dimensões continentais, diferentes contextos regionais para a produção pecuária, né? Totalmente diferente, por exemplo, do Sul em relação ao Centro-Oeste, mas o que a gente tem na média, né? Para a pecuária de alta tecnologia aplicada, é uma rentabilidade média histórica um pouquinho acima uma rentabilidade atual um pouquinho acima da média histórica. Não estamos nos piores momentos e é muito interessante, né? Porque hoje a gente tem recorde de share exportado, ou seja, em relação a tudo que a gente produz, nós estamos mandando para fora 27%. Nós só tínhamos alcançado uma marca parecida de 25% entre 2005 e 2006, que foi um dos piores momentos para a pecuária brasileira. Na história, a rentabilidade estava nos piores níveis, né, naquele período. E exatamente por esse motivo, havia uma liquidação do rebanho, né? O pessoal abatia para vender a carne porque não tinha interesse mais em continuar com a atividade, né? E as exportações explodiram pelo baixo preço e pela alta oferta. Hoje o que a gente tem é o contrário, nós temos uma situação muito mais equilibrada, exportações consistentes, sólidas, sustentadas por uma pecuária que está desenvolvendo aí e que está em um momento relativamente bom, né? Mas o bom significa dentro do contexto atual, de mais tecnologia e, consequentemente, mais exigência. Então, a gestão, ela é uma exigência, a boa gestão, ela é uma exigência para que a gente consiga haver aí bons resultados, né, dentro de um cenário complicado de custos e de necessidade de eficiência. Bom, eu agradeço a entrevista de Lígia Pimentel. Durante as próximas semanas, próximos meses, você terá conosco Lígia Pimentel, sempre comentando, dando uma direção aí, notadamente para o caminho da pecuária bovina de corte. Agradeço mais uma vez sua participação, Lígia. Que recado você deixa para o pecuarista neste período agora? Mais do que nunca, Pulga, mais do que nunca, é hora de conhecer a propriedade por dentro, no detalhe, nos números, para tomar decisões racionais e não emocionais, porque o mercado está muito volátil, tem muita incerteza, muitos eventos políticos, eventos sanitários, né? Então a incerteza é muito grande, não dá mais para bobear. Ou a gente se transforma em empresário rural, né? Ou a gente vai ter que abrir espaço aí para outras atividades. Então acho que essa é a grande lição. Agradeço mais uma vez, Lígia Pimentel. Eu encerro por aqui. Eu volto o sinal para Campo Grande. E pesquisadores da Embrapa confirmaram a presença de podridão radicular em áreas de soja lá no estado da Bahia. Você vai saber como que os pesquisadores estão trabalhando essa situação na reportagem de Mauro Andrade. A podridão radicular fitófora já foi constatada no Rio Grande do Sul e no Paraná em 2005 e 2006 e agora aparece no oeste da Bahia. Eu conversei com Rafael Moreira Soares, ele é pesquisador da Embrapa Soja, sobre o aparecimento da podridão radicular fitófora. Acompanhe. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a podridão radicular de fitófora, uma importante doença da cultura da soja, e que nessa semana nós estamos confirmando a ocorrência dela no oeste baiano, junto com a Fundação Bahia, fizemos a identificação positiva desse patógeno causando doença e morte de plântulas na Bahia. Bom, a podridão radicular de fitófora não é nenhuma novidade no Brasil, ela foi constatada pela primeira vez na safra de 94 e 95 no Rio Grande do Sul, mas veio causar problemas mais sérios, danos econômicos, quase mais de 10 anos depois, na safra 2005-2006, no Rio Grande do Sul e também já em lavouras do Paraná. Além desses estados, atualmente, que já tem relatado ela no Mato Grosso do Sul, em Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Então, uma doença assim, que tem
aumentado, né, se expandido junto com a expansão da soja no país e se tornou realmente bastante importante na cultura da soja. A principal forma de controle da doença é o uso de cultivares resistentes, né? Nós temos já bastante cultivares disponíveis com resistência no mercado, né? A Embrapa já há muitos anos seleciona seus materiais para lançar materiais resistentes, embora a variabilidade alta do patógeno ela possa quebrar essa resistência. Então, não há uma 100% de garantia, né, de você escapar da doença com cultivares resistentes, porque pode haver essa quebra, pode haver uma variabilidade maior, grande no campo. Com isso, também a outra forma de manejarmos a doença é um bom manejo do solo, né? Então, evitar a compactação do solo e que se acumule água, pois a água é essencial para que o patógeno penetre nas raízes e cause problemas de morte de plântulas na lavoura. Vamos falar agora de valores praticados para a soja. Eu começo pelo Mato Grosso do Sul, cidade de Maracaju é a referência. Você acompanha comigo o que acontece nos últimos 30 dias em relação aos valores. Em 14 de julho, o valor era de R$ 107,00 a saca de 60 quilos. No dia 20, R$ 108,00. Dia 27, R$ 111,00. No dia 3 de agosto, estava em R$ 112,50. Dia 7 foi para R$ 119,00. Dia 14, R$ 125,50 a saca de 60 quilos. Eu vou agora mostrar para vocês como é que vem mais uma praça. Você está acompanhando o mercado físico da soja. Não tem soja no Brasil disponível, é pouca ou nenhuma soja, então os valores vão subindo. Olha só, no dia 14 de julho, valor de R$ 104,50 a saca de 60 quilos em Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Já no dia 20, R$ 106,50. No dia 27, R$ 107,00 a saca de 60 quilos. No dia 3 de agosto, R$ 111,50 por saca. Nós tínhamos em Primavera do Leste e no dia 14, agora, R$ 118,00 por saca de 60 quilos. Os valores seguem em elevação, é o que você observa. Você viu ali duas praças no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Acompanhe comigo agora como é que vem como vem se comportando uma praça lá no estado do Rio Grande do Sul. Observe aqui os dados, você vê aqui no dia 14 de julho, a R$ 112,00 a saca, dia 20, R$ 116,00. Dia 27 recuava para 113, aí voltou a subir em agosto. Olha só, dia 3, R$ 117,50, dia 7, R$ 121,50, dia 14, R$ 123,00 por saca de 60 quilos. E hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos voltou a relatar vendas de soja. E adivinha para quem? Para a China. A China segue comprando muita soja norte-americana, agora 126 mil toneladas que foram reportadas nesta sexta-feira. Vamos ver agora como é que vem Chicago se comportando, Bolsa de Chicago na tela, pode colocar aqui, nós temos Chicago hoje vindo próxima à estabilidade, depois de 2 dias de altas frequentes. Hoje tem algo, eu não gosto do termo, mas é uma realização mesmo, é uma realização de lucros que nós temos hoje, mas não chega a mexer tanto com os valores de soja em Chicago, que vão próxima à estabilidade, com queda, viés de queda, mas próxima à estabilidade. Setembro, $8,95 mais 4 bushel. Novembro, 8,97 mais 6, essa é a posição de maior liquidez. Janeiro, $9,03 o bushel. E março, $9,03 por bushel mais 6, é o destaque que eu trago agora com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo agora o dólar comercial, moeda norte-americana, hoje a R$ 5,39 neste momento, uma alta de 0,42%. Esses são os números que eu trago para o dólar. E converso agora com Walter Puga Jr. a respeito da moeda norte-americana, sobre o mercado financeiro também,
Pulga, antes de fazer a pergunta, já vou te cumprimentar. Há pouco a gente exibia a sua entrevista com Lígia Pimentel, ótima entrevista, bom trabalho, Walter Pulga Júnior. E olha só, mercado, mais uma vez, se movimentando, como é que está a situação? Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Lígia Pimentel fez mostrou uma ampla visão, uma visão positiva para a exportação de carnes do Brasil, apesar de alguns questionamentos e desses problemas que estão sendo apontados agora, né? Que não ocorrem só no Brasil, ocorrem, como ela disse, também no Uruguai e em outros lugares. Então, para a pecuária brasileira, né? Para a agropecuária como um todo, o sinal é positivo e a Lígia confirmou isso. Agora, o mercado de câmbio é um mercado que exige atenção. Neste momento, o dólar sobe 0,42% a R$ 5,38 mais 90, ou seja, o dólar volta a avançar sobre o real. E por que isso ocorre, né? Porque lá fora também há uma valorização do dólar. Por que ocorre essa valorização? Porque os dados sobre consumo de varejo na China não são dos melhores não, né? Então nós temos aí algumas preocupações que ocorrem lá fora com valorização para o dólar e também problemas internos, né? A divulgação de dados mais fracos que o esperado para a indústria e também para o varejo lá na China evidenciam uma desaceleração naquela recuperação econômica do nosso maior parceiro comercial. Portanto, se lá, nosso maior comprador, tem alguma dificuldade, lógico que isso acaba refletindo também na moeda, que é a base de negociação entre todos os países, né? Bom, além disso, há impasses na negociação daquele pacote de medidas de estímulos fiscais lá nos Estados Unidos. Aquela discussão, não se sabe qual o valor, como vai continuar o despejar de dinheiro na economia americana, né? Trump quer uma coisa, o Congresso quer outra, ainda há muito impasse. Tudo isso ainda conta com algum aspecto negativo na política brasileira, né? Aquela saída de 2 auxiliares importantes do ministro Paulo Guedes também trazem alguma dificuldade no Brasil. Por isso, o dólar avança sobre o real. Agora, o Banco Central está de olho na especulação do mercado, como lembrava Maurício Cavalcante, um dos analistas de mercado. Ele lembrava que o Banco Central está deixando o mercado definir um acordo, né, de oferta e procura para saber quando deve entrar ou não, e o Banco Central vai atuar no mercado para evitar uma alta acentuada do dólar. Agora, o destaque hoje, Fabiano, é a nossa Bolsa. A nossa Bolsa volta a subir novamente, está recuperando, lógico, não passou ainda, não ultrapassou os 102 mil pontos, mas veja, sobe agora 1%. Então, o índice Bovespa, que é o índice de referência do mercado acionário brasileiro, sobe agora para 101.510 pontos, ou seja, ganha mais de 1% neste momento. E por que isso está ocorrendo? Bom, entre ações em alta, como Natura e outros papéis, né? Suzano, por exemplo, né? Papel e celulose, subia quase 6,5% agora há pouco, há um destaque de ações, de alta de ações, muito acentuada para Marfrig e JBS. É simples explicar. Diante de qualquer problema com exportação de carne de frango, Marfrig, JBS e Minerva também têm pé firme no mercado de boi gordo. A carne bovina tende a avançar no mercado chinês e isso traz uma valorização para os papéis dessas empresas. Então, alta acentuada para papéis do JBS, do Marfrig. Vamos acompanhar na tela? Você acompanha comigo aqui, olha, veja, a JBS sobe agora 4,5%, né? Marfrig sobe agora também mais de 3,90%, chegaram a subir quase 4,5%. E Minerva também tem tido alta. Já não ocorre o mesmo com Brasil Foods, né? Ações da BRF sobem agora cerca de 0,5% no máximo, depois de recuar ontem 8%. E por que essa perda acentuada na BRF? Porque é muito... O volume de trabalho está muito alicerçado na BRF em carne de frango. E como há alguma preocupação com contaminação de Covid com carne de frango exportada pelo Brasil, lógico, os papéis da Brasil Foods, que tem um forte volume de negócios nesta área, foi fortemente afetado. Mas vale lembrar que entre os dias 12 de julho e agora começo de agosto, as ações da Brasil Foods subiram 13%. Então, para a diretoria da Brasil Foods, trata-se, na verdade, de um ajuste à normalidade. As ações subiram muito e agora recuam com essa também preocupação em relação às exportações brasileiras de frango, que a princípio não devem sofrer grande alteração, mas devem trazer aí negociação de preço, prejudicando aí o
não o volume de exportação, mas prejudicando o faturamento das empresas que exportam carne de frango. De olho na informação, o mercado vai se ajustando, teremos muitos questionamentos daqui para frente, não só da China, como de outros compradores de produtos brasileiros. Vamos ter que renegociar para manter o volume de exportação nos níveis recordes que temos mantido agora. Fabiano, é com você. Tá certo, Walter Puga, obrigado pela participação. Por aqui eu falo agora a respeito de soja negociada nos portos. Vamos dar uma olhada agora como é que vem os valores. Nós temos soja a R$ 125,00 a saca nos portos de Santos e Paranaguá, com entrega ainda no mês de agosto, com a apuração da Grãos Corretora, que nos traz as informações diárias aqui no Agricultura BR. Já que eu falei de portos, vamos saber agora um pouco a respeito da movimentação dos portos lá no estado do Paraná. É o que nos apresenta agora o repórter Mauro Andrade. Os dois portos paranaenses, Paranaguá e Antonina, estão com a movimentação aquecida principalmente pelos produtos gerados no agronegócio. O Paraná é o primeiro colocado nas exportações de óleo de soja e frango congelado e o segundo colocado nas exportações de soja, açúcar, papel, carnes e álcool. Eu conversei com Luiz Fernando Garcia, ele é presidente da Portos Paraná, sobre este bom momento da movimentação dos portos paranaenses. Acompanhe. No fechamento dos 7 primeiros meses do ano, a Portos do Paraná registrou um aumento no volume total movimentado de 10%. Só na exportação foram 14%, com destaque para o soja, decorrente à excelente safra colhida no Paraná e no Brasil. Também temos um aumento expressivo no açúcar ensacado. Tudo isso mostram os resultados que temos. Claro, os investimentos realizados, a gestão operacional também contribuíram fortemente para que essa produção seja atendida de forma eficiente e ao menor custo possível. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é milho, mercado físico do milho. Vamos dar uma acompanhada em algumas praças, como é que vem o desempenho dos valores. Nós temos aqui saca de milho valor médio em Cristalina, no estado de Goiás. 14 de julho vinha com valor de R$ 41,50 a saca. No dia 20, R$ 41,00 por saca e chegou ao final do mês passado a R$ 40,00. Começou o mês de agosto em recuperação, chegou a 41 no dia 3, no dia 7 de agosto R$ 42,00 e nesse dia 14 valores para a saca de milho em Cristalina, no estado de Goiás, a R$ 44,00 são os valores que eu destaco agora para o milho nessa praça goiana. Agora trazemos a praça de Chapecó, Santa Catarina, tradicional praça consumidora de milho principalmente. Olha como é que vem os valores negociados em Chapecó. No dia 14 de julho, R$ 48,50 a saca. No dia 20, R$ 48,00. Voltava no dia 27 a R$ 48,50 e mantinha esse valor em 3 de agosto. Já no dia 7 deste mês, R$ 51,00 a saca. Dia 14, R$ 52,00 por saca, o que confirma que mesmo com a colheita do milho em vigor nos campos, vai acontecendo com uma previsão maior pela Conab, valores seguem subindo. E agora a última praça que eu vou destacar é no estado da Bahia, a praça de Barreiras, onde tem produção de milho também em alta, assim como em todo o Brasil. Dia 14 de julho, R$ 37,00 a saca. No dia 20, R$ 38,00. Dia 27, mantinha os R$ 38,00 e começava o mês de agosto a R$ 39,00 por saca de 60 quilos. No dia 7, chegou a R$ 41,50 e nesta sexta-feira, 14 de agosto, R$ 43,00 por saca. Olha só que nós mostramos uma praça no estado de Goiás, uma praça de Santa Catarina e uma praça no estado da Bahia.
todas elas em alta para o milho, mesmo tendo a colheita em perfeito andamento da segunda safra no país, mostrando que os valores seguem muito fortalecidos no mercado físico brasileiro. Milho em Chicago agora, vamos dar uma olhada como é que vem o mercado neste momento. Nós temos Chicago recuando. Recuando aqui 0,5%, quase 0,5% nas posições de mais curto prazo e uma certa estabilidade nas posições de março e maio. Setembro vem com $3,23 mais 4 bushel. Dezembro, $3,37 mais 4. Março de 2021, $3,49 e maio, $3,56 mais 6 por bushel. São os negócios que destaco agora com milho em Chicago. Baixa umidade e altas temperaturas é o que caracteriza o clima em boa parte da região centro-oeste nessa época do ano. E para saber se vai haver algum tipo de alívio para este momento, Saulo Lopes foi conversar com os técnicos do Instituto Nacional de Meteorologia. A seca vem persistindo há quase 3 meses já na região centro-oeste. Basicamente, Mato Grosso do Sul tem sofrido bastante. A mesma previsão tem sido válida para o Pantanal, que tem sofrido bastante também. Os animais tentando escapar de queimadas e o homem do campo sofrendo com produções, basicamente com milho safrinha. Se o centro-oeste sofre, o sul do Brasil agora recebeu um alívio com a precipitação pequena de chuvas, mas ainda é preciso mais para que entremos no estado de normalidade. E para tentar desvendar o que o céu está dizendo, nós viemos aqui no Instituto Nacional de Meteorologia para saber o que nos próximos dias reserva para o clima, umidade, para as plantações, as culturas de inverno na região centro-oeste e em todo o Brasil. Já adianto que as coisas só vão melhorar a partir do dia 20 de agosto. Estamos aí com um sistema frontal aí atuando na região sul do país. E no início, eu acredito que até a semana que vem, nessa parte central, muito calor, muito baixa assim, umidade despencando, abaixo de 20% praticamente em toda a região. Porém, essa frente fria, quando ela começa a migrar para a região sudeste, exceto Mato Grosso do Sul, que nós já temos previsão de chuva pontual, essa frente fria ela vai trazer muita nebulosidade para a região central do país, associado à umidade que vem da região norte. Então, isso já podemos ter aí um sinal verde de que essa umidade vai subir, essa chuva poderá acontecer. É claro que é um percentual muito baixo de meteorologia, vai em torno de 10%, 15%, mas que pode acontecer. Então, já é um sinal positivo, né, para quem está sofrendo aí com o calor. O que a gente percebe, essa frente fria está estacionada no sul e vai subir. E todo esse sistema de estiagem seca vai alterar a partir do dia 20, é isso mesmo? Olha, sim, nessa área central, grande parte dela vai ser alterada. Exceto aquela divisa ali com a região norte e com a região nordeste. Que é mais ali no norte, nordeste do Mato Grosso, indo em direção ao Tocantins, assim como na fronteira ali com a Bahia, até mesmo aí os outros estados, né, do Piauí, Maranhão, mas já estamos ali praticamente no Tocantins, que pertence à região norte. Mas esse quadro vai ter uma mudança, sim. Mas vai perdurar por muito tempo? Não. Vai acontecer durante esses 4, 5 dias, esse aumento da nebulosidade, esse aumento da umidade, mas depois voltamos à climatologia da região, que é calor e baixa umidade. Porque quando as chuvas praticamente dão uma redução muito grande, abaixo de 20 milímetros em diversas regiões, daí do Mato Grosso do Sul. Então, respondendo à tua pergunta, essa climatologia é esperada. Então, não tem nada de anormal, o que pode acontecer é que está um pouquinho mais seco, outro um pouquinho mais úmido, mas este ano, se formos comparar ainda com o ano passado, ele está um pouco mais úmido em relação ao ano passado. E aí, chegando à época mesmo, tradicionalmente de estiagem, agravou-se o quadro. É essa mesma visão, não? Bom, fazendo uma perspectiva, então, dessa chuva para este ano, da estação chuvosa para este ano,
poderemos ter algo melhor em relação ao ano passado. Realmente, essa falta de chuva, eu não tenho que confirmar em valores, mas essa falta de chuva provavelmente deve ter agravado, sim, agora na estação seca, porque se não teve chuva na estação que era para ter chuva. E agora, no período sem chuva, que não tem previsão de chuva, com certeza a situação se agrava muito. Mas a boa notícia é de que estamos monitorando, ver se deveremos ter um laninha ou não para esse ano. Ali para dezembro, novembro, a gente já tem condições de ter, assim, melhor para falar. Se vier a acontecer laninha, então isso é um bom sinal para a região sul, pegando parte da região centro-oeste. É claro que na nossa região central, somente se ele for muito intenso. Mas, se não for muito intenso, o Mato Grosso do Sul ele muda um pouco das características com o estado do Goiás e também do Mato Grosso, então favorece a chuva para esse estado. Para concluir, nós estamos aí com a previsão de quebra de safra, né? Safra recorde, está na época da colheita do milho safrinha, enfim, também no sul do Brasil. E, normalmente, essa época de estiagem pode causar perdas na agricultura, né? Sim. Acredito que depende da cultura agora de inverno, não tenho em mente se é o café, alguma coisa assim, sim, pode ter alguma queda, sim. Mas a perspectiva para a próxima estação de chuva, aparentemente, serão melhores do que a do ano passado. Então, acredito que nessa safra agora, 2020 e 2021, serão melhores do que 2019 e 2020. Por quê? Não entendi. É o seguinte, depende muito das condições climatológicas a nível global do que vem acontecendo. O ano passado, apesar de nós estávamos de um ano neutro, mas saímos de um El Niño, então, este ano, como está sendo previsto esse laninha acontecer, ele vai favorecer essas chuvas mais lá na região sul. É claro que, por outro lado, o inverno no sul do país pode ser um pouco mais rigoroso do que este ano. As notícias aqui do Instituto Nacional de Meteorologia podem dar um alívio total ao produtor rural, a quem mora na cidade, com relação à umidade e chuvas. Mas é esperar para ver se pelo menos aí 20 de agosto para frente essas previsões vão se cumprir e quem sabe São Pedro dá uma ajuda lá de cima. De Brasília, Saulo Lopes. E os técnicos da Conab retomaram a pesquisa em loco para as áreas de produção de café que haviam sido suspensas por conta do coronavírus. Agora, essa pesquisa que já começou há algumas semanas, os levantamentos, encerram no próximo dia 28 de agosto. Os dados serão tabulados e apresentados pela estatal brasileira em 22 de setembro. Falando de café ainda, vamos saber como é que está o mercado futuro em Nova York para o Arábica. Você acompanha comigo os números de mercado hoje com queda. Setembro, $1,15 mais 85 a libra peso. Dezembro, $1,17 mais 50 por libra peso. Março, $1,19 mais 45. E maio, $1,20 mais 30 por libra peso. São os negócios com café Arábica em Nova York. Café Robusta agora, Bolsa de Londres, mercado futuro para a variedade, hoje vindo com ligeira alta. Posição de novembro a $1.448 a tonelada, elevação de 0,41%. Janeiro, $1.389, 0,5% de alta. Março, $1.392 no Robusta, nesse contrato, 0,36% de elevação. E maio, $1.401, alta de 0,14%. E
Agora sim, estamos de volta. Vamos falar agora a respeito dos dados que foram apresentados pelo CAGED, que trouxe números, em 37 mil novos postos de trabalho que foram abertos no setor da agropecuária. Aí nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves se isso é uma situação de momento ou mostra alguma tendência para o mercado. Veja, o preço dos produtos é algo que nós não temos controle. Basicamente, são transacionados em bolsa, você tem esses preços públicos. Logicamente, você pode ter diferença de acordo com a proximidade de alguma fábrica, de acordo com algum atributo de qualidade, mas, no geral, esses produtos são considerados commodities que o preço é transparente, portanto, temos pouca interferência nesse preço. Você pode fazer um produto orgânico, pode daí fazer um processamento, todo um trabalho de estratégia e marketing diferenciando o produto, aí você sai da commodity. Mas para as commodities em geral, a regra é não temos controle sobre os preços. Portanto, aonde que temos que trabalhar sempre para aumentar margem? É na variável custo de produção. E aí sim que eu estou muito animado com o pacote tecnológico cada vez mais à disposição do produtor, seja na questão da digitalização, agricultura de metro quadrado e uma série de possibilidades hoje que você tem de controlar os dados, até toda a inovação que vem vindo aí em termos de plantas mais eficientes, de bioinsumos, enfim, temos que trabalhar fortemente no custo para ter uma margem boa perante um preço definido. Nós trazemos nesta semana que 5 estados brasileiros foram considerados livres de febre aftosa sem vacinação. Um deles é o estado do Rio Grande do Sul e você vai saber um pouco mais sobre o assunto agora. Agora é oficial. Os produtores do Rio Grande do Sul não precisam mais vacinar os rebanhos contra a febre aftosa. Os representantes dos sindicatos rurais, que integram a Federação da Agricultura Gaúcha, comemoram a decisão. Mas ainda existem itens a serem concluídos para o cumprimento de todo o protocolo, que é estipulado pela Organização Mundial de Sanidade Animal. A partir desta decisão, aumenta também a responsabilidade dos produtores com relação à vigilância no campo. Até porque eles também têm um maior interesse na qualidade de saúde dos animais, visando exatamente o mercado internacional. O impacto dessa conquista para a pecuária gaúcha e mesmo a nível nacional, ela é bastante expressiva, uma vez que com o reconhecimento internacional que deve acontecer nos próximos meses, o Estado vai poder acessar mercados que hoje não acessava e vai ter um impacto bastante significativo para o produtor a partir do momento que vai valorizar o produto gaúcho, vai valorizar a carne gaúcha, que já é uma carne que tem uma qualidade reconhecida, tem uma sanidade gaúcha, ela é um exemplo a nível nacional e tem inclusive reconhecimento internacional também, por isso que o Rio Grande do Sul e o Brasil como um todo é um país que está sempre à frente das exportações. Agora, isso significa também que o próprio produtor terá que buscar um aprimoramento mais intenso. Sem dúvida, o mercado externo é um mercado exigente, a gente está falando aí de possíveis mercados como o Japão, Estados Unidos, então eles buscam por um produto de qualidade. Aquele produtor que conseguir produzir o que o mercado quer comprar, certamente vai ser beneficiado com isso. E de um modo geral, a pecuária gaúcha também, desde o produtor mais simples, que não vende diretamente para exportação, também ele vai colher os frutos dessa conquista, que na verdade é uma conquista que a gente vem batalhando há alguns anos, já os trabalhos internos dentro da secretaria iniciaram já anos atrás, e hoje é só a pontinha do iceberg que está aparecendo aí, é um trabalho bastante árduo que foi realizado pelos colegas. O fiscal estadual Roger Boufler considera ainda que a partir de agora é preciso ter um cuidado maior, especificamente com as áreas de fronteiras. Elas não podem colocar em risco uma conquista que foi obtida depois de muito esforço.
produtor vai ter um papel fundamental no processo de manutenção desse status. A partir do momento que ele tem os animais dentro da sua propriedade, ele é responsável por eles. Quaisquer sinais de doença que possam ser compatíveis com febre aftosa devem ser comunicados imediatamente à inspetoria veterinária. Ele deve ter a responsabilidade na aquisição de animais, sempre comprar com a documentação sanitária exigida, fazer a documentação na inspetoria veterinária, manter seu cadastro em dia, até porque as ações de fiscalização, a tendência é que vão ser intensificadas para a fim de assegurar toda a segurança que a gente tem por trás desse processo de retirada da vacina. Claro, era exatamente essa questão, ou seja, a vigilância a partir de agora terá que ser ainda mais vigilante. Na verdade, ela já está sendo. Esse processo de alteração do nosso sistema de trabalho, ele já iniciou. A gente já alterou bastante coisa internamente na forma de trabalhar com ações de vigilância, análise de risco, ações direcionadas para as propriedades que o Estado considera que possam ter um maior risco. A região de fronteira, hoje, o Estado desenvolveu o programa Sentinela. A fronteira é um ponto que os produtores, a sociedade gaúcha, vê como um certo ponto frágil do Estado. Realmente a gente sabe que eventualmente acontece contrabando de gado pela fronteira, mas as ações já foram tomadas e vão ser fortalecidas nos próximos meses, sem dúvida. E na manhã de hoje, nós tivemos no YouTube e Instagram do Canal do Boi mais uma live. Hoje falamos a respeito de perspectivas da pecuária de corte para 2021, também sobre mercado atual, negociação e muito mais. O convidado foi Rogério Goulart, titular da Carta Pecuária. Ele que fundou e edita essa importante revista eletrônica da pecuária brasileira. Você pode acessar, tá? Você pode acessar nosso YouTube, nosso Instagram, que está salvo lá, e você vai ver um trecho aí da conversa que tivemos hoje. O que eu tenho visto aí, só esses últimos 3, 4 meses aí, eu fiquei sabendo, só para ter ideia, de pecuaristas que já eram invernistas, engordavam, por exemplo, tá? 5 mil bois por ano, já estão com unidades montadas de projetos para mais de 30 mil bois por ano. Então, de certa forma, a engorda ela está se concentrando na mão de poucos. Né? Você tem alguns pecuaristas que estão investindo nas suas próprias fazendas, né? E você tem boitéis, né? Empresas prestadoras de serviços de engorda, aumentando as suas capacidades. Eu ainda mantenho essa visão e eu estou vendo ela acontecendo, tá? Mas isso não está impedindo que a terminação intensiva a pasto, né, que é a KIP, né, tenha aumentado também. Né? Então, regiões do Mato Grosso do Sul aqui, por exemplo, no sul do estado, por exemplo, chove bem, no Tocantins, no Vale do Araguaia, entendeu? Onde está o pecuarista ali do norte de Minas, por exemplo, e a gente estava falando um pouco disso, que está entrando lá também, em algumas fazendas e tal. Então, assim, eu estou vendo o seguinte, a terminação de engorda, ela está definitivamente abandonando o sal branco, entre aspas, né? O sal mineral simples e caminhando para cada vez maior o uso de milho. Então, as áreas de engorda estão gradativamente diminuindo, né? E essas áreas estão cabendo cada vez mais boi. E essas áreas estão sendo liberadas para a agricultura ou para a cria. Aí, Rogério Goulart, você pode acessar essa live tanto no YouTube quanto no Instagram do Canal do Boi. Olha, você vai acompanhar agora uma entrevista que Francisco Turra, que está passando a presidência, está saindo da presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, ele que está passando o cargo, mas vai continuar no conselho, concedeu uma entrevista para Sarah Kirchhoff e falou sobre diversos assuntos. Veja. Vou conversar com o seu Francisco Turra, nosso ex-ministro da Agricultura, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, até o dia 19 de agosto. Seu Turra, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Canal do Boi. E eu gostaria que o senhor fizesse um breve balanço aí desses 12 anos à frente de uma das associações mais importantes para a agropecuária brasileira. Bem-vindo mais uma vez. Bem, Sara, é um prazer muito grande poder, nesse momento, estar conversando com você, com o teu público, e dizer que 12 anos depois a gente está efetivamente, por uma decisão pessoal, deixando a presidência executiva da BPA
e passando para o conselho da BPA para ficar junto desse setor que a gente ajudou a construir. Para te dar uma ideia, há 12 anos atrás fui convidado e assumi a BEF, era a Associação Brasileira de Exportadores de Frango. 23 associados, empresas todas. Depois nós unimos a UBA, União Brasileira da Avicultura, o produtor também. E depois, numa terceira etapa, nós conseguimos a união também com a Abipex. Então, nós nos tornamos aí a Associação Brasileira de Proteína Animal. 143 associados entre empresas e também entidades. O importante referir, além de ter aumentado o número de países que habilitamos, e muito, ter trazido a Índia, a China, principalmente a China, um grande mercado, a Malásia, Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul, muitos países, também países africanos. Além disso, acho que é mais importante de tudo que nós conseguimos ter, num só espaço, empresas grandes, médias e pequenas, cooperativas, empresas não cooperativas, e deu tudo certo hoje, há uma união muito grande de todos, eu posso te assegurar. Uma união, assim, indestrutível, todos pensando pelo setor, todos entendendo que a vitória de um é a vitória de todos, e a derrota de alguns é a derrota também de todos. Passamos por momentos difíceis, carne fraca, operação trapaça, a pandemia, e estamos mais vivos do que nunca, um setor inteiro absolutamente atuante e pronto para avançar nos espaços que vêm aí pela frente, que serão muitos, tenha certeza disso. Eu sempre digo que, pelo que nós assistimos durante a pandemia, pela forma como o Brasil tratou a questão, protegendo o trabalhador, produzindo, não temos nenhum frigorífico parado hoje, de 200 que estão conosco, nós vamos ter, logo depois da pandemia, um espaço melhor do que tivemos quando entramos. Por exemplo, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, tiveram muitos problemas de fechamento de empresas que ainda perdura. Nós não temos um frigorífico hoje fechado. Os que fecharam foi temporariamente para higienizar, para melhorar o protocolo, e seguimos em frente a todo vapor. Isso foi sensacional. Uma prova provada de que o setor estava preparado, organizado, apesar da pandemia não deixar ninguém preparado, porque ela é surpreendente. Todos os dias ela surpreende alguém num hospital, num asilo, numa casa de saúde, numa concentração de jogadores, por tudo. Ela acontece e aconteceu no nosso setor também. Mas o número hoje de recuperados é mais de 95%, e nós, além disso, estamos cada vez mais apertando o protocolo e o empregado também compreendendo que ele tem que se cuidar, usar máscara, se distanciar quando vai para casa, cuidar da saúde, da sua família e dele também. Isso foi uma fórmula que deu absolutamente certo. Que coisa boa ouvir tantas conquistas aí ao longo dessa mais de uma década, né, presidente Turra? E pois é, como você comentou, né, você está saindo num momento tão desafiador assim, né? O Brasil e o mundo vivem uma pandemia de coronavírus e ainda assim, nesse momento, a agropecuária brasileira, e aí falando especificamente do que lhe compete, né, o setor de frangos e suínos está se expandindo, né, de uma forma histórica. Os preços do suíno hoje no Brasil têm recordes nominais, né, de acordo com o CPEA, recordes reais em algumas regiões também, que sem dúvida nenhuma é muito importante para todos os suinocultores que lutam por isso, assim como o preço do frango também tem se valorizado, especialmente pelo consumo interno. Então essas duas proteínas, também os ovos, com certeza estão num bom momento hoje no Brasil, então você consegue sair mais tranquilo à frente da presidência da BPA, da Abrapa, né? Realmente, para mim é uma alegria muito grande ter cumprido esse papel, ter cumprido uma missão muito importante para o país, né, que é produzir e melhorar as condições da proteína animal. Hoje a gente vê que estamos presentes em vários estados do país aí, e além de produzir para o mercado interno produto da melhor qualidade, nunca faltou durante a pandemia e antes, e não faltará também depois, produto da melhor qualidade, nós também
conseguimos aumentar as exportações. Eu vou te dar um exemplo. Nesse ano, até julho, nos 7 meses, nós conseguimos aumentar a exportação de carne de aves 0,5%, não é muito, mas de carne suína nós aumentamos 37%, quase 38%. No mês passado, 48%. Então, quer dizer, a carne suína ela deu um salto imenso. E vamos, esse ano, exportar mais de 1 milhão de toneladas, um feito, porque jamais se imaginava que o Brasil, num setor tão sofrido, conseguisse abrir caminhos, abrir espaços, demanda forte, principalmente na Ásia, e conseguisse essa performance tão bonita. Quanto a aves, também nós estamos crescendo um pouco menos pelo seguinte, porque na pandemia, esse produto já era um produto altamente consumido, não houve nada de absolutamente anormal como houve para a suinocultura, com a peste suína africana. Então, com a queda da renda em muitos países, quase todos os países do mundo tiveram queda de renda, PIB caindo e etc., o consumo também caiu um pouco. Mesmo assim, nós estamos positivos no ano. E daqui para frente, a tendência é melhorarmos ainda pelo seguinte, porque o ano passado, o grande momento de exportações da avicultura foi o primeiro semestre. E o segundo semestre, um desempenho médio, não tão elevado. E nesse ano, a tendência no segundo semestre para nós é aumentar bem as exportações. Então, imagine você como está o setor nesse momento, numa hora em que todo mundo está sofrendo, chiando, desemprego e tudo, nós podermos comemorar aí, por exemplo, no nosso setor, aves e suínos, 20 mil novos empregos desde que estamos dentro desse regime de distanciamento social. 20 mil. E temos uma previsão, se mantido lá a desoneração da folha, de criar mais 50 mil novos empregos, porque há várias unidades sendo construídas. Isso é uma coisa muito bonita e já está exatamente nesse caminho. Há unidades que estão sendo previstas para logo, outras que estão já em andamento, como é o caso de uma grande empresa de suínos, a Frimeza, lá no Paraná, que vai investir 2,5 bilhões de reais numa planta. Vai abater 15 mil suínos por dia. É um número expressivíssimo. Para uma empresa só é muito grande. Então, esse é o cenário que eu tenho que te relatar, que nós estamos vivendo, nós da proteína animal, aves e suínos e ovos. Inclusive ovos, a gente não está exportando. Produzimos muito. Nessa quarentena aí, foi incrível o consumo no Brasil, muito grande, porque é uma proteína barata, completa, boa, mas a exportação, a gente tem mercado, mas nem conseguimos produzir para exportar tanto, apesar de muita demanda também para ovos de vários países do mundo, entre eles até a própria Europa. E até Estados Unidos podem ser grandes compradores de ovos do Brasil, além dos Emirados Árabes e os países islâmicos todos que já estão conectados conosco. Presidente Turra, agora ex-presidente Turra, né, Francisco Turra, da Associação Brasileira de Proteína Animal, mas ainda conselheiro da Abrapa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Aproveito para te parabenizar pelo excelente serviço aí prestado em frente à associação ao longo desses 12 anos, viu? Muito obrigada, sucesso aí na nova jornada que você vai passar daqui para frente. Muito obrigada, Turra. Grande abraço a vocês também, boa sorte, estamos juntos e estarei no conselho da BPA para continuar mais próximo de todos vocês. Um abraço. Perfeito, Francisco Turra, muito obrigada pela sua participação. A gente encerra por aqui, é com vocês. Eu encerro essa edição da Agricultura BR aqui e desejo a todos um excelente final de semana. Na próxima semana, as edições do Agricultura BR 2 e 3 estarão lá no Agrocanal. Não está assim pela internet, pela TV Imaculada, mas estaremos no Agrocanal. Semana que vem tem a Expo Genética, tem uma programação de leilões muito intensa e de olho na fazenda muito intensa no canal do Boi. Então vamos estar acompanhando tudo, mas lá do Agrocanal. A todos uma ótima tarde e excelente final de semana.